Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Nesse programa falaremos sobre um dos temas mais em alta na nossa sociedade. Vamos falar sobre corrupção. Há poucos dias atrás, a Federação da Indústria fez uma pesquisa perguntando quais seriam as maiores preocupações do brasileiro. E, curiosamente, a maior preocupação que o brasileiro tem hoje é relacionada à corrupção. O brasileiro está mais preocupado com a corrupção do que com a violência, o desemprego, a saúde e outros temas que no passado estavam ocupando primeiro lugar nessa pesquisa. Não é para menos que o brasileiro esteja preocupado com a corrupção. Desde que começou a Operação Lava Jato, nós todos os dias vemos notícias novas relacionadas à corrupção. Grandes empresários, grandes empresas, políticos, todos envolvidos nessa trama que não apenas envolveu a Petrobras, mas uma série de outros ícones do Brasil. É uma pena nós brasileiros enfrentarmos toda essa lama de corrupção. Mas é importante pensar de onde vem isso e até como lidar com isso. Há um texto da Palavra de Deus, o Salmo 53, que de certo modo explica a origem da corrupção. Nesse salmo, nós temos a seguinte frase logo no início: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Ele se corrompe e pratica a injustiça. Veja, ele diz não a Deus e por isso ele se corrompe e pratica a injustiça. Segundo esse texto, a origem da corrupção, a origem da injustiça é a falta de Deus no coração do homem. E por mais que queiramos achar traços da origem da injustiça e da corrupção em outros lugares, nós sempre vamos chegar à seguinte conclusão: o começo de tudo se dá exatamente com a exclusão de Deus na vida das pessoas. A corrupção, ela parte desse princípio, da falta do temor a Deus, da falta do respeito a Deus. Essa injustiça toda que nós temos assistido pela televisão, ela começou não agora, mas há muito tempo atrás. Ela não começou no Brasil, ela começou no início da história da humanidade. Quando entrou o pecado no mundo, entrou também a injustiça, entrou a corrupção, entrou o dolo, entrou toda a série de maldade que nós conhecemos hoje. Mas, como o nosso tema é corrupção, vamos tentar estabelecer as origens sociais da corrupção e fazer uma analogia com a própria palavra de Deus e vermos como podemos lidar com a corrupção e até mesmo escapar dela e de todos os malefícios que ela nos traz. A falta de Deus na vida do homem gera uma série de problemas. O primeiro deles é uma visão equivocada da vida. E a visão equivocada da vida faz com que homens e mulheres percam os seus princípios, percam noções de ética, de moralidade,
Quando uma pessoa começa a ter uma visão equivocada da vida, ela se presta a fazer coisas terríveis. Tudo em função de si mesma e de uma visão errada dos outros, das instituições, da história. O primeiro traço de uma visão errada da vida está lá no livro de Gênesis. Não sei se você se lembra, mas quando Adão e Eva foram criados, à imagem e semelhança de Deus, não havia traço de maldade, não havia traço de pecado, mas de repente, Eva teve uma visão equivocada da vida. Ela foi persuadida pela serpente a ter uma visão diferente daquilo que Deus havia compartilhado com o primeiro casal. E com uma visão equivocada da vida, ela pensou que poderia ser igual a Deus. Ela acreditou na mentira da serpente, persuadiu o seu marido. E o primeiro casal, com uma visão errada da vida, pecou e começou uma história de maldade, de injustiça, de corrupção, de pecado. A origem da corrupção em geral se dá com essa visão equivocada, errada da vida. Alguém acha que poderá ter muito sem trabalhar, acha que poderá tirar do outro para enriquecer, acha que nunca será pego numa transação errada, acha que está certo fazer algo injusto e que vai prejudicar tanta gente. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre essa visão equivocada e todos os malefícios e consequências da corrupção. Aguardo você. Olá, estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal. Meu nome é Guilherme e todas as segundas-feiras nós estamos aqui juntos para compartilhar alguns temas relacionados à Palavra de Deus, à vida, à espiritualidade, sempre aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. A sua colaboração sempre é muito bem-vinda. Você pode mandar uma mensagem para nós com alguma sugestão, com alguma pergunta e será muito bom interagir com você. Hoje estamos falando sobre corrupção e vimos que a origem de tudo está na falta de Deus na vida das pessoas. Desonesto no seu coração, não há Deus. E então ele pratica a corrupção e a injustiça. É o que diz o Salmo 50
e 3. Vemos que essa falta de Deus na vida leva as pessoas a terem uma interpretação errada, uma visão errada da vida. E tendo uma visão errada, como Adão e Eva tiveram, as pessoas começam a fazer coisas incríveis, coisas terríveis, coisas que não fariam se tivessem uma visão ajustada de si mesmo, dos outros, de Deus, da sociedade. A pessoa com uma visão errada da vida, ela acha que prejudicar os outros não vai ter problema nenhum. Ela acha que mentir não vai gerar nenhuma dificuldade. Ela acha que tirar do faminto pão para enriquecer aquele que já tem de sobra, não há problema nenhum nisso. Muito bem, a visão equivocada da vida, ela leva as pessoas a cometerem injustiça. E isso faz com que uma cultura seja criada. E esse talvez seja o segundo grande gerador de corrupção. Porque as pessoas, quando nascem, elas vão sendo ensinadas a terem uma visão errada da vida. Elas vão sendo ensinadas a tentar ganhar as coisas facilmente. Elas são ensinadas a cobrar favores. Elas são ensinadas a dar um jeitinho. Elas são ensinadas a mentir. Há crianças que têm nos seus pais verdadeiros professores de corrupção, professores de injustiça, professores de pecado, professores de maldade. Talvez você mesmo que está assistindo esse programa tenha tido péssimos exemplos dentro da sua própria casa. E aí você já traz na sua bagagem de história esses traços de corrupção, traços de injustiça, traços de maldade. Muito bem, a corrupção nasce de uma visão equivocada, mas ela nasce de uma cultura corrupta. E, infelizmente, a cultura do nosso povo é uma cultura de corrupção. Que lástima! A corrupção não está só lá em Brasília, nos nossos governantes. A corrupção não está apenas nos grandes donos de empresas ou, quem sabe, naquelas pessoas que já têm uma índole reconhecida pela sociedade como sendo desonestos. A corrupção está às vezes no homem simples, na dona de casa, no empregado, na pessoa que, quando tem uma oportunidade, ela é corrupta. É corrupta nos centavos, é corrupta furando uma fila, é corrupta fazendo coisas pequenas, mas que tem a mesma essência das coisas grandes, a injustiça, a maldade, o erro, a mentira. Enquanto nós tivermos uma cultura de corrupção, nós geraremos brasileiros corruptos. E alguns desses brasileiros vão chegar lá em Brasília. Eles nascem num berço de corrupção, são criados numa sociedade corrupta. E o que esperamos deles? Infelizmente, que sejam corruptos também. Vencer a corrupção é vencer um traço cultural. Não é só do Brasil, mas nós temos que pensar em nós. Temos que pensar nesse traço que nos foi herdado. Temos que pensar em temas como jeitinho brasileiro, como mentira branca e outras frases que nos dão a impressão de que na nossa cultura existem alguns traços de corrupção que já são permitidos, que já são esperados. Compradores, vendedores, negociantes lidam com a corrupção todos os dias. Fiscais, homens que deveriam nos defender
já nascem nessa cultura de corrupção. E quando há uma cultura de corrupção, as pessoas agem já motivadas por um impulso social, como Pierre Bourdieu fala em alguns de seus livros, e esse impulso social faz com que façamos as coisas erradas sem nem pensar nisso. Pensamentos equivocados, cultura corrupta. Vamos no próximo bloco pensar em um terceiro elemento que favorece e constrói a corrupção, e aí tentaremos também estabelecer como podemos fugir da corrupção e sermos homens e mulheres verdadeiramente cristãos, honestos, justos. Aguardo você. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Hoje estamos conversando sobre corrupção. E já vimos que a corrupção, ela nasce da falta de Deus na vida das pessoas. A falta de Deus leva pessoas a terem uma visão equivocada da vida. Essa visão constrói uma cultura errada, uma cultura de corrupção. E para piorar tudo, existe uma pressão espiritual que leva as pessoas a abraçarem a corrupção como se ela fosse a única possibilidade para crescer na vida, para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa bem-sucedida. Sim, existe um lado espiritual da corrupção. Sabe por quê? Porque a corrupção é uma das melhores ferramentas que existe para a opressão do ser humano, para a destruição da sociedade, para o arraso dos valores que fazem parte do reino de Deus. Quando há corrupção, há injustiça. Quando há corrupção, há pobreza. Quando há corrupção, há desonestidade. Quando há corrupção, há um ambiente propício para as pessoas se destruírem. Por isso, a corrupção tem sempre a mão do diabo. E, se há a mão do diabo em alguma coisa, há uma guerra espiritual
que está sendo travada entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo de nossas almas. Talvez você nem seja muito religioso, mas pense comigo. Se a corrupção destrói vidas, se a corrupção esmaga pessoas, se a corrupção produz uma geração de pessoas pobres e sem condição de um mínimo de bem-estar na vida, você não acha que a corrupção vai além da sociedade, vai além da política? Você não acha que a corrupção também tem a ver com a alma do ser humano que está sendo destruída por outro ser humano através da opressão, através da injustiça, através da maldade? A corrupção, ela sai dos traços sociais e ela entra no que há de mais precioso em alguém, que é no seu coração, é na sua alma. Uma pessoa que é vítima da corrupção, ela entra num estado de insatisfação, de amargura, de tristeza. Uma pessoa que foi jogada na rua por causa da corrupção, ela se sente extremamente infeliz. Uma família que vive na beira da pobreza ou vive em plena pobreza por causa da corrupção, é uma família que às vezes sobrevive triste, passando por crises desnecessárias, tudo por causa da corrupção. Há um traço espiritual na corrupção. Isso porque o Senhor Jesus disse que o inimigo, que é chamado lá no Evangelho de João de ladrão, o inimigo, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E o que a corrupção faz? Exatamente isso. A corrupção promete uma série de coisas para o corruptor e ele acredita nessas coisas. E quando começa a acreditar nelas, ele está participando de um esquema infernal para matar, roubar e destruir pessoas. Nós não podemos aceitar a corrupção. Nós cristãos não podemos de modo nenhum olhar para a corrupção com alegria. Nós precisamos encarar a corrupção de frente e dizer: nós não concordamos com isso. Agora, não é só dizer, é ter uma postura firme. Nós não podemos ser corruptos nem nas pequenas coisas, nem nos centavos, nem no lugar na fila. Nós não podemos abraçar indiretamente a corrupção, fingindo que a pequena corrupção não tem problema. Afinal, nós aqui no Brasil lidamos com o jeitinho brasileiro. Nós cristãos não podemos aceitar o jeitinho brasileiro. Nós cristãos não podemos concordar com a desonestidade. Nós não podemos aceitar favores. Favores em nome de voto, favores em nome de status. Nós não podemos concordar com propina, seja ela paga a um fiscal, a um agente policial. Nós não podemos concordar com isso, porque ao concordarmos, nós estamos aceitando a derrota espiritual. Nós somos homens e mulheres tementes a Deus. E o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus que não aceita toda essa lama de corrupção, de injustiça, de imoralidade, de falta de ética. Você e eu precisamos inaugurar um tempo de justiça, de verdade, de honestidade. Você e eu somos vítimas da corrupção, mas nós nunca poderemos ser agentes da corrupção. E se você
tem sido tentado a ser um agente da corrupção, tem ouvido discursos do tipo: bom, isso todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu te desafio hoje, em nome de Jesus, a ser um homem ou uma mulher honesto 100%, éticos, 100% cristãos, defendendo a todo custo a verdade, a honestidade, os bons princípios, a justiça. A justiça faz parte dos valores do reino e nós, como cristãos, defendemos esses valores. Desejo a você as bênçãos de Deus e que você fique firme em tempos difíceis como esse. Um abraço e até o próximo programa.